E agora a gente tem o Silmar Cesar Miller, que está lá em Porto Alegre, vai vir com Agritendências, e hoje o Silmar está com um prato cheio, porque o arroz já está servido no prato. Aí vem uma mistura, que é essa questão aí do PIS/COFINS, provocando aí um aumento nos alimentos e a devolução pelo Senado da medida provisória. Mais um probleminha nessa área. Terceiro problema, as subvenções que eram dadas a alguns setores lá, que também estão complicando ainda mais a questão política e esquentando a batata quente que está na mão do governo federal nesse momento. E não sobra nada, tem mais uma mistura, ou pode ser a sobremesa, o Silmar, que é a questão do indiciamento hoje pela Polícia Federal do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sob investigação de desvios em estatal, lá naquele caso da Codevasf, né, com dinheiro que teria sido desviado para a pavimentação de uma rodovia em uma cidade do Maranhão, cuja prefeita é irmã dele ou parente dele, alguma coisa assim, e que beneficia diretamente propriedades rurais que estão na área do ministro e da família do ministro e também de um empresário que é associado do ministro. Eu não diria que a casa caiu, Silmar, mas que... Não precisa nem pôr vinheta para o Silmar, não, deixa entrar direto. Mas que a falha de San Andrés fez tremer a Califórnia, fez, hein? E o terremoto parece grande aí. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Otávio, olha, é uma em cima da outra. É impressionante a falta de preparo desse pessoal aí que vem tocando política econômica voltada para o setor do agronegócio. Mesmo essa questão do leilão, essa atrapalhada desse leilão, totalmente desnecessário, e deu no que deu, né? Deu pior até do que era previsto, né? Ou seja, uma desorganização completa, a partir de uma premissa errada, já que com a suposta falta de arroz que não existe, aí leilão suspenso agora e com cheio de suspeitas aí com relação à sua organização, pelo que se sabe até agora, por conta das empresas envolvidas, que não tem nada a ver com o setor de importação, muito menos de arroz. E a outra situação aí que emerge das mesmas atrapalhadas que vem acontecendo no governo é a devolução da medida provisória, que de uma hora para outra, na última terça-feira, introduz impostos, custos novos na comercialização de produtos básicos da exportação brasileira. Praticamente todos os setores foram atingidos, provocando uma paradeira geral nos negócios no país, com amplos prejuízos para todo mundo, inclusive para os cofres públicos, né? E quanto menos se comercializa, menos impostos se produzem e se pagam. E a terceira já uma consequência é a crise no Ministério da Agricultura, que eu acho que não vai parar por aí. Ou seja, um secretário-geral do Ministério sendo demitido, ele disse que não pediu demissão, e o próprio ministro está na berlinda também, de repente ele vai junto. E tudo isso está vindo às vésperas da necessidade de divulgação do novo Plano Safra. É agora, em junho, para a próxima safra, todo mundo aguardando aqui a definição de política agrícola para o próximo ciclo. E como é que fica isso agora? O próprio secretário de Política Agrícola, que saiu agora, é que estava conduzindo essa questão. Começa tudo agora da estaca zero, não se sabe o que vai acontecer. Isso não saiu o próprio ministro, que já estão pedindo a cabeça dele também. Afinal de contas, ele é membro do mesmo ministério que participou dessa discussão toda que levou a esse leilão atrapalhado. Enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, claro, consequência, um desgaste bastante forte do próprio governo e, particularmente, do próprio presidente da República. Davi, emendando aqui, vamos falar um pouquinho de mercado. Olha, hoje é um dia importante em termos de definições, de novas informações que podem mexer nos preços. Agora há pouco, pela manhã, saiu o índice de preço ao consumidor, a inflação nos Estados Unidos, ficou um pouco abaixo até do esperado, não foi considerado positivo aqui pelos analistas. E agora à tarde sai também a questão do emprego nos Estados Unidos, taxa de juros, melhor dizendo, a definição de taxa de juros, se mexe ou não mexe, se continua como está. E, por outro lado, aqui também nos Estados Unidos sai o relatório do SI, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve trazer informações novas estimativas novas sobre a safra americana, sobre a produção mundial de grãos e também sobre as safras aqui da América do Sul, incluindo a safra brasileira de grãos. Tudo isso pode mexer com o mercado, então é um dia de muita expectativa nos mercados agrícolas nesta quarta-feira. Bom, soja
até por conta disso, operando com leve alta agora há pouco na Bolsa de Chicago, 0,3%, milho também subindo um pouco, 0,7%, na contramão o trigo, que subiu ontem, está sofrendo um desconto hoje de 1,8%. Na Bolsa de Nova York, suco laranja volta a subir, 2,5%, o mercado segue muito aquecido, assim como o do cacau. O cacau dá um outro salto de 4,4%. Na contramão cai o algodão, 0,6%, e o café arábica vinha caindo agora há pouco também em 2,1%. Boi gordo no mercado futuro B3, com alta. Caiu ontem, hoje sobe 0,8%. No mercado financeiro, o dólar disparando, 1,1%, R$ 5,42. Em parte tem a ver com essas confusões aqui do próprio governo. Especialmente essa questão da devolução aqui desse projeto, dessa medida provisória, na verdade, que já estava em vigor, que aumenta custos de exportação aqui para os setores, vários setores da economia. E o mercado de ações vinha caindo também por conta da mesma situação, 1,1% agora há pouco. Esse é o retrato da situação nesse momento, inclusive dos nossos mercados agrícolas e financeiros, nesta quarta-feira, Tavinho. Siga daí com a nossa Mega Leite. Eu vou pedir para você que permaneça mais um pouquinho, que seu sinal aí de Porto Alegre está bom, porque, não, pode deixar o Silmar lá, porque para complicar um pouquinho mais ainda a situação, nós temos uma verdadeira crise com o setor do agronegócio. O presidente a FPA aplaudiu, a bancada da FPA aplaudiu ontem, quando foi divulgado pelo presidente Lupion, a retirada da importação do arroz e a investigação, né? Foi aplaudido. E o presidente da CNA, João Martins, esteve na bancada da FPA ontem para fazer algumas explicações, alguns pronunciamentos, e foi dito a ele que o presidente Lula queria conversar com ele sobre essa crise no setor do agronegócio. E ele disse que não conversaria com o presidente Lula, porque o que nós temos, palavras dele, é um desgoverno e todos precisam dar um basta no que está acontecendo. Ou seja, a coisa complicou de vez, hein, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Foi bom, foi bem lembrado essa posição do presidente da CNA, autoridade importante, era o representante máximo do setor do agronegócio brasileiro, se recusando a conversar com o próprio presidente pelo excesso de confusões que tem afetando diretamente o setor, né? E como eu disse agora, bem num momento crucial, de definições, necessidade de definições, desde a questão da crise que afetou a agricultura do Rio Grande do Sul, de resto todo o estado aqui por conta das enchentes, até a necessidade de uma definição urgente, que está bem atrasado já, normalmente está definido já no mês de maio, atrasou toda a definição do novo Plano Safra. Nós estamos aí já na metade de junho e o plantio da safra nova já vai começar. A virada do mês agora já começa tudo e não tem definição nenhuma sobre crédito, sobre preços mínimos, ou seja, tudo aquilo que é básico para o planejamento da próxima safra aqui pelo produtor rural brasileiro. Esse momento em que o Brasil precisa produzir mais, voltar a produzir mais, depois das crises climáticas que nós tivemos na última temporada. Então, todo o estímulo é fundamental nesse momento para animar o produtor brasileiro a voltar a investir e a produzir mais alimentos aqui no país. E não tem definição nenhuma até agora, ou seja, é um problema em cima do outro. E, claro, isso causa um tremendo desgaste para o próprio presidente. É isso aí. Ok, Silmar, e a bomba relógio vai explodindo aí na pior hora possível. Vamos ver. Problemas precisam ser solucionados, mas a gente sabe que algumas soluções acabam sendo um pouquinho mais drásticas ou pesadas. Solução vem, vamos ver o que acontece. Mas estourou na hora errada. Obrigado, Silmar, pelas informações. Amanhã, quarta, a gente conversa de novo. Uma ótima quarta-feira para você.